Olá, turma do sexto ano! Mais uma vez estamos aqui juntos. Nossa aula hoje, dia 22/6, aula de língua portuguesa. Segunda-feira maravilhosa para nós iniciarmos a nossa aula. Vamos lá! Na nossa última aula nós falamos sobre os substantivos concretos e abstratos. Lembrando, né, nós demos a diferença entre um e outro, falamos a definição de cada um. E eu passei alguns exercícios para que vocês possam aprimorar o conhecimento de vocês. Nós vamos dar a resposta, como de praxe, e nós vamos também falar sobre outro, continuando a nossa série não da Netflix, mas nossa série dos substantivos sobre simples e compostos, que começa lá na página 16. Vamos começar nossa aula corrigindo, vamos lá? Aí está as respostas da página 15. Sempre lembrando que se você acertou, parabéns. Se você não acertou, não tem problema. Você chegará lá muito em breve. Ok, vamos lá, vamos dar continuidade aqui na nossa aula de hoje. Como nós falamos, vamos falar sobre os simples e os compostos. Tem mais S, professor? Tem mais S. Nós estamos chegando no final, relaxa. Vamos lá. Vamos para a definição. O que é um substantivo simples? Substantivo simples é aquele que é formado por apenas um radical. O que é radical, professor? Radical é a parte da palavra que tem um significado básico. Vou dar um exemplo. Ela não precisa de outra palavra para complementar o seu significado. O exemplo que eu dei aqui para você: tempo, flor, pé, amor. Básico, simples. Você sabe o que é um tempo, você sabe o que é um pé, você sabe o que é um amor, embora seja uma coisa tem várias ramificações, não tem problema. E aí, isso é o substantivo simples, é aquele que é formado por apenas um radical, ou uma palavra. Vamos lá. E já os substantivos compostos? Já os substantivos compostos são aqueles que é formado por mais de uma palavra ou radical. Então, ou seja, ele vai ter junção de duas palavras para formar um significado. Olha o exemplo. Passatempo. Junção de duas palavras. Passa, de passar, e tempo. Então, duas palavras se uniram e ficaram um significado só. Outro, lobisomem. Lobo mais homem. Então, juntou os dois, deu um significado só. Girassol, a mesma coisa. Aí eu coloquei uma observação que provavelmente você possa achar que isso é uma regra do substantivo composto. Calma lá, que é a questão aqui que nem sempre os substantivos compostos terão as palavras com o uso do hífen. O que é o hífen, professor? Aquele traçozinho, como vocês gostam de falar, para diferenciar do substantivo simples. Então, ou seja, nem todos terão esse hífen. Poderá ter? Sim, poderá ter, mas não será uma regra. Então, ou seja, lembrando que quando você vê que é a junção de duas palavras para formar um significado, isso significa que ele é um substantivo composto, certo? Então aí, vou deixar aqui para vocês a página 16 para que você possa fazer as atividades. Lembre-se, não esquece de colocar a data e aí você faça os exercícios que na próxima aula nós vamos fazer as correções. Belezinha? Vamos aqui para a nossa mensagem de hoje. Tem um bom dia, uma segunda-feira abençoada e muita alegria. Um abraço virtual aqui do seu professor, se cuide e até a próxima. Valeu! Olá, sexto ano, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, espero que seja todo mundo bem, espero que seja todo mundo se cuidando e aprendendo bastante pela internet. Então, gente, hoje aula de matemática, aula relativa ao dia 22 de junho. E hoje eu vou fazer também, dar continuidade às últimas aulas, né? MMC e MDC. Da primeira aula foi só MMC, a segunda é MDC.
hoje eu vou mostrar simultaneamente os dois assuntos para a gente poder fazer um comparativo bom a respeito do que significa as duas operações e como a gente pode aplicar. Então você pode acompanhar a partir da página 64 do livro e, para começar, a gente vai revisar fazendo o MMC e MDC de 60 e 48. São os mesmos valores. A gente vai ver que os resultados serão diferentes por conta de serem operações diferentes. Então, para começar, a gente traz aqui o nosso quadro verde e vamos fazer aquele traçozinho para fazer a operação de decomposição. 60 e 48 serão decompostos, ambos são divisíveis por 2, o resultado é 30 e 24, que também é divisível por 2. O resultado são 15 e 12, o 12 ainda é divisível por 2, a gente segue decompondo, e o resultado fica 15 e 6. O 6 é divisível por 2, o resultado é 15 e 3, nenhum deles é divisível por 2 mais, apenas o 3, e o 3 divide simultaneamente 15 e 3, ficando 5 e 1. E por último, o 5. Então, o MMC vai ser o quê? Vai ser o produto desses fatores da decomposição. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. O 2 multiplicado 4 vezes, depois vezes 3 vezes 5. O resultado dessa multiplicação vai ser um 16 vezes 15, que é o 2 lá, 4 vezes, e o 3 vezes 5 deu 15, no fim deu 240. E agora o MDC desses mesmos números, né? Ali destacado, é 60 e 48. Vamos fazer a mesma decomposição. Ao fazer essa decomposição, nós obtemos os mesmos valores. Só que tem um detalhe. O que a gente tem que ver? Onde foi decomposto simultaneamente. Aquele 2 dividiu o 60 e o 48 ao mesmo tempo. Esse 2 também. Já o 2 seguinte não foi simultâneo, ele dividiu apenas o 12. O outro 2 dividiu apenas o 6. E aí veio um 3 que fez a divisão simultânea. Então nós temos aí 2, 2 e um 3. O MDC entre 60 e 48 vai ser o produto desses fatores primos que dividiram simultaneamente os dois números. E o resultado é 12. Então, gente, recapitulando, MMC, todos os fatores, não importa se são comuns ou incomuns, todos os fatores multiplicados geram o MMC. MDC, mesma operação, decompomos os números e só vai fazer parte o quê? O produto dos fatores primos comuns na decomposição. 2, 2 e 3 são comuns ao 60 e ao 48, portanto o MDC de ambos é o 12. Tranquilo? Continuando aqui, a gente pergunta qual a definição de mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, o MMC e o MDC. O MDC, gente, como esse rapaz aí está pensando, é o resultado da multiplicação de todos os fatores obtidos na decomposição de um grupo de números. Já o MDC é o resultado da multiplicação dos fatores comuns desses números. Aqui, observamos que todos os fatores da decomposição, não importa se é de apenas um dos números, está ali destacado em vermelho, vai fazer parte do MMC. E já do outro lado, a decomposição dos fatores, onde eu acho fatores que são comuns a ambos os números, gera o MDC. Tranquilo? Um exemplo, agora um pouco mais difícil, com 3 números, MMC e MDC de 36, 60 e 84. Aí no quadro verde, nós vamos fazer a decomposição dos 3.
Então, os 3 ali apresentados, os 3 são pares, logo são divisíveis por 2. O resultado é 18, 30 e 42. De novo, números pares, ambos são divisíveis por 2. Então, o resultado é 9, 15 e 21. Nenhum é par. Ou seja, nenhum é divisível por 2. Porém, o 9, o 15 e o 21 aparecem lá na tabuada do 3. Ambos são divisíveis por 3. Resultado 3, 5 e 7. Os 3 são primos, ou seja, o 3 só é divisível por 3. O 5 só é divisível por 5. E o 7 só é divisível por 7. Então, para achar o MMC, multiplicamos todos os fatores primos obtidos nesta decomposição. O MMC desses 3 números será 4, que saiu da multiplicação 2 vezes 2, 9, multiplicação do 3 vezes 3, vezes 35, que veio do 5 vezes 7. O MMC será 4 vezes 9 vezes 35, que dá 1.260. E o MDC? De novo, né? Fazemos a decomposição, mesma operação. Observamos onde que teve uma fatoração simultânea, né? O primeiro 2, foi simultâneo. O segundo 2, simultâneo também. E o 3 também teve divisão simultânea. O 3 dividiu tanto 9 quanto 15 quanto 21. Depois não houve mais. Só tem esses 3. Logo, o MDC de 36, 60 e 84 vai ser o produto desses fatores comuns aos 3 números. Logo, é 12. Ok, gente? O que é comum, dividiu simultâneo, entra. O que não é comum, não dividiu simultaneamente, não entra. E agora que você ampliou aí seu conhecimento a respeito de fatoração e de MMC e MDC, peço que você vá lá nas páginas 44 e 45 do livro de atividades, não é o livro didático, faça os exercícios que encontrar. Agradeço a sua participação, sexto ano, e até a próxima aula.